Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos falar das teorias envolvendo o filme do Coringa. Afinal, esse filme bebe muito da fonte da Piada Mortal, que lá nós tínhamos 3 teorias muito fortes explicando o final. E esse filme do Coringa tem 4 grandes teorias que ajudam a explicar tudo o que acontece. Será que tudo que o Coringa faz realmente aconteceu? Ele inventou tudo ou tem algo maior por trás de tudo isso? É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje, então vamos lá! Gente, esse vídeo ficou muito grande, mas por favor assistam até o final, porque a última teoria é mind-blowing, assim, é mind-blowing. Então, nós temos a teoria tudo é real, a segunda teoria que é o passado de múltiplas escolhas, a teoria combinado e a teoria da piada da criação do Batman. Então, vamos começar logo a falar dessas teorias. Teoria número 1, tudo é real. Essa talvez seja a teoria mais simples e direta aqui. Nela, todos os acontecimentos do filme são lineares e não exigem grandes interpretações. E aqui, tudo que acontece no filme realmente acontece de verdade, com exceção daqueles pontos muito particulares que o filme faz questão de dizer que não aconteceu. E você deve estar pensando, não, Gabriel, tem que ter algo mais profundo do que isso, alguma coisa aconteceu. Mas assim, fazendo o papel do advogado do diabo aqui para essa teoria, na verdade, o tema do filme é puramente essa teoria, que é o realismo brutal e cruel, onde não há explicação para nada, as coisas simplesmente acontecem. O grande motivo número 1 desse filme é deixar a audiência deslocada, se sentindo mal, tendo empatia por um personagem que as pessoas não deveriam ter empatia. E no momento que a gente diz que tudo isso aconteceu, todo o tema é reforçado com isso. Pois assim, tudo que acontece na cidade com o Arthur realmente aconteceu e a gente pode ter mais empatia por ele assim. Se nada disso realmente tivesse acontecido, as coisas perdem um pouco o foco. Logo, para um filme ser tão realista assim, não faz sentido algum ele ter um final ambíguo. E é por isso que essa teoria é tão forte assim. Todo o tema conversa com a teoria, logo é mais fácil de aceitá-la. Contudo, essa teoria tem um grande ponto fraco. O filme, além de ter essa proposta super realista, de ser um tapa na cara nas pessoas para elas se sentirem mal, também tem a ver com a retratação do Coringa das HQs. O Coringa é um personagem ambíguo. A gente não sabe a origem definitiva dele. Logo, ambiguidade está no DNA do personagem. E o final do filme deixa esse leque da ambiguidade muito aberto. O final dele no Asilo Arkham não é coincidência. Há um grande quebra-cabeça sobre quem realmente é o Arthur Fleck. E o filme, ao longo das 2 horas, nos dá 2 peças muito importantes sobre esse quebra-cabeça. A primeira é que todo o filme foi narrado sobre a perspectiva do Coringa. Isso fica muito claro quando temos a cena final dele conversando com a psiquiatra. E a outra é que o próprio Arthur Fleck, dentro da sua história contada, ele inventa coisas. Logo, o grande ponto negativo dessa teoria é que o Arthur Fleck não é um narrador confiável. E é por causa dessas dicas que ele dá ao longo de todo o filme que nos leva à segunda teoria. Teoria número 2, passado de múltiplas escolhas. E bem que todo mundo já tá careca de saber que esse filme do Coringa pegou aqueles pontos elementares da Piada Mortal e os adaptou aqui. A gente tem a questão dele ser um comediante fracassado, dele não se dar bem na vida e de ter um dia ruim. Então, se eles pegaram todas essas referências para fazer esse filme, não é possível que eles não tenham pego a principal referência da Piada Mortal, que é, sem sombra de dúvidas, a frase mais importante da HQ. Se eu vou ter um passado, prefiro que seja de múltipla escolha. Ha, ha, ha. E bem, todo mundo que estuda um pouquinho o Coringa já sabe disso.
Então é simplesmente impossível o Todd Phillips, quando escreveu o roteiro, não saber disso. No filme, o Joaquin Phoenix nunca fala exatamente essas palavras, mas o filme insinua isso muito forte com a cena do Asilo Arkham no final do filme. Nessa cena, o Coringa está preso e temos uma psiquiatra tentando entender a mente do Coringa. E como o próprio filme deixa muito claro, o Arthur é uma pessoa que gosta de chamar muita atenção. Até por isso ele decidiu ser um palhaço. É uma profissão que chama muita atenção. Tá todo mundo sempre olhando para ele. Então, como forma de chamar a atenção da psiquiatra, ele inventa toda a história. E essa teoria diz que ele inventou todo o filme. Nada realmente aconteceu. Então percebam que a gente foi do tudo real pro tudo não aconteceu. Mas como assim, Gabriel? Como que essa teoria pode sequer ser cogitada em ser verdadeira? Tem uma cena no filme que fica totalmente perdida na edição do filme, que ela só foi colocada ali com uma intenção: de dar uma dica do que realmente está acontecendo no filme. Essa cena mostra o Arthur conversando com uma assistente social sobre como foi o seu passado num sanatório. Então temos um corte rápido mostrando o Arthur todo de branco numa sala toda branca, que é exatamente a sala do final do filme. Essa cena está situada lá no final do filme. Logo, o filme não está na ordem cronológica. Na narrativa tradicional do filme, é dito que o Arthur já saiu do sanatório, mas a teoria diz que ele nunca saiu de lá. E assim, ficou criando histórias. Histórias de como seria a TV, de como seria a cidade, de como seria o seu pai. As dicas que essa teoria é real estão por toda parte do filme. Um exemplo disso é que o Arthur inventa dentro da história que ele está namorando a sua vizinha. E depois ele reconta para a psiquiatra que inventou esse pedaço. Isso é o Arthur contando a história de um jeito para dar dicas para a psiquiatra a ver que essa história é uma mentira. No caso, a psiquiatra no final do filme realmente faz o papel da audiência. O filme todo é o Arthur conversando com a audiência. É por isso que o penúltimo frame é ele olhando na nossa cara e contando que isso é a vida. Outro ponto dessa teoria é que o Arthur, nessa cena final, não tem nenhum machucado. Essa cena deveria ser logo depois dele ter sofrido o acidente. E mesmo se fosse muito tempo depois, ele teria algum tipo de cicatriz. Mas o filme não mostra isso. Ele está em perfeitas condições fisicamente. E no final, o Coringa fala para a psiquiatra que pensou numa piada na qual ela não entenderia. E isso logo depois dele rir genuinamente na única vez no filme. Ali é o Arthur Fleck pensando que conseguiu enganar todo mundo e que essa é a piada. Mas essa teoria tem um grande problema, que é toda a narrativa da cidade. A luta das classes entre o pobre e o rico, nada disso faz muito sentido na história que ele está contando. Por que ele iria colocar esses pedacinhos na história? Não faz sentido, ele só precisaria contar uma série de acontecimentos e que no final ele resultou no Coringa. Inclusive, se a teoria diz que o Coringa está preso no Asilo Arkham desde criança, ele não entenderia todo o contexto da cidade. Ele estaria totalmente alienado da cidade. Logo, ele não conseguiria chegar nesse ponto de complexidade e de entendimento de mundo, porque ele mal viveu no mundo. Só que para isso tem a terceira teoria, que tenta misturar um pouco da primeira com a segunda. Teoria número 3, parte real, parte ficção. Essa teoria diz que o filme acontece numa narrativa linear e que o próprio Coringa é o narrador da história. Contudo, a grande diferença em relação à segunda teoria é que o Coringa não está inventando a história, e sim contando a história que ele percebeu. Logo, pode ter coisas que aconteceram de verdade e coisas que não aconteceram de verdade. E o grande ponto de argumentação dessa teoria é que o Coringa deixou de ter noção do que era real e do que era ficção
no momento que ele parou de tomar os seus remédios. Essa frase que ele deixou de tomar os remédios acontece mais ou menos com uns 40 minutos de filme e é muito importante. São remédios antidepressivos e ele tá tomando mais ou menos uns 7 ou 8. Não é pouca coisa. E o filme, não por coincidência, logo depois dessa cena dos remédios, ele vai pro stand-up. E o stand-up para ele foi um grande sucesso, enquanto na verdade não foi péssimo. E assim a sua mente vai piorando cada vez mais até que ele tem o grande surto dele, que é no final do filme. E atenção aqui porque tem vários acontecimentos no final do filme que são reais. Ele realmente mata a mãe dele. Ele realmente é convidado para o programa de TV e vai até o programa. Só que é no momento que ele mata o Murray que o seu cérebro desassocia totalmente realidade da ficção. Esse sim é o verdadeiro momento da criação do Coringa. E isso é representado com ele saindo da TV, quando ele está sendo escoltado na viatura da polícia. A teoria diz que toda essa cena é uma ficção criada na cabeça do Coringa. Nada disso aconteceu. E vocês querem provas? Eu vou dar as provas para vocês. O Coringa, por ser um cara que quer chamar muita atenção, ele quer estar sempre certo. E na visão dele, ele matou o Murray porque ele realmente achava que tinha que matar. Logo, o seu ato ali de rebeldia iria provocar na cabeça dele uma grande revolução dentro da cidade. Então ele está imaginando que aquilo realmente está acontecendo. E essa teoria não se reforça apenas na questão narrativa, mas sim na fotografia. A cena toda tem um aspecto de sonho muito forte. A câmera nessa cena está posicionada de dois jeitos. Uma que está posicionado fora da viatura e a gente vê o Coringa escorado na janela do carro, olhando para fora. A cena toda está um pouco desfocada e temos grandes luzes aparecendo, o que remete e é uma clássica representação de sonho no cinema. Então temos a segunda câmera dessa cena, que mostra em primeira pessoa, nos olhos do Coringa, o que está acontecendo na cidade. Essa rebelião que está acontecendo só nos olhos do Coringa. Além disso, o fato dele não estar machucado no Asilo Arkham reforça a teoria. Assim como na outra teoria, que era um ponto negativo para ela, aqui isso é um ponto positivo, porque confirma ainda mais que toda a cena da viatura de polícia não aconteceu. O Coringa foi preso sim, mas ele foi levado diretamente para o hospital de Arkham. Essa teoria também reforça o que o próprio diretor falou uma vez em entrevista, que talvez esse Coringa não seja o Coringa de verdade, e sim o Coringa que vai influenciar o verdadeiro Coringa. Talvez no Asilo Arkham ele volte a tomar os seus remédios e deixe de ter alucinações. Talvez ele recupere a sua sanidade. Mas o seu legado foi filmado na TV e muitas pessoas poderiam se influenciar com o que ele fez. Mas antes que vocês pensem que essa é a teoria definitiva, tem uma coisa que não se encaixa nela. Quando o Coringa está falando que a psiquiatra não entenderia a piada, nós temos um corte no frame do filme mostrando a família do Bruce Wayne morta ali com ele olhando para o nada. E essa ligação com o Batman nos leva à última teoria. Teoria número 4, a origem do Batman sob o olhar do Coringa. Essa é a melhor teoria, mas também a mais improvável. O esqueleto dessa teoria é muito parecido com a teoria das múltiplas escolhas, na qual o Coringa está contando uma história que não aconteceu para uma psiquiatra no final do filme. Mas nós temos diferenças muito importantes nessa teoria. Essa teoria diz que essa cena acontece no Asilo Arkham sim, mas num futuro muito distante. Um futuro onde já existe um Batman e ele é o Coringa. Outra coisa muito importante é que esse Coringa sabe quem é o Batman. E, gente, isso não é nenhum absurdo, porque nas HQs, desde os 952, lá na saga do Snyder,
o Coringa já sabe que o Batman é o Bruce Wayne há muito tempo. Então, esse Coringa já tem todo aquele relacionamento do Batman, toda aquela fixação pelo Homem-Morcego. E quando chega uma psiquiatra querendo falar da história dele, logo ele iria inventar uma história envolvendo o Batman. E como o Coringa é megalomaníaco nas suas histórias, ele poderia facilmente criar uma história que ele criou o Batman. A piada que o Coringa fala no final do filme não é que o filme tenha sido a origem do Coringa, e sim a história da criação do Batman. É por isso que quando ele conta a sua história, ele conta também os detalhes da cidade. A cidade, o fracasso da cidade, o aumento do crime, isso está diretamente relacionado com a criação do Batman. O Coringa conta a sua história e a narrativa da cidade porque elas vão convergir na criação do Batman no final. E é por isso que ele fala para a psiquiatra que ela não entenderia a piada. Porque a piada é uma grande ironia. A ironia de que ele criou o Batman. É por isso que quando ele fala essa frase, o filme faz questão de mostrar o Bruce Wayne. É por isso que a gente tem a recriação da morte dos pais do Bruce nesse filme. Todo mundo saiu do filme falando que essa cena era desnecessária. Eu saí aqui, eu falei na crítica, mas o filme fala, você não entenderia. E eu não entendi na hora, muitos outros não entenderam. O filme não é só sobre o Coringa, é sobre o Batman também. E isso fica ainda mais claro porque a gente tem pequenos easter eggs do Batman ao longo do filme. Logo na primeira cena, a gente tem uma composição de quadro que faz a sombra do Batman em cima do Coringa. Ok, fantástico, mas quais são os argumentos dessa teoria? Nós temos a fotografia e a música. A música que toca na última cena no Asilo Arkham é That's Life, do Frank Sinatra, que inclusive é cantada pelo próprio Joaquin Phoenix. E lendo a letra da música, fica muito claro que essa música está fazendo uma referência ao próprio Coringa. A música em si reforça que essa cena se passa no futuro. Outro ponto que reforça essa teoria é o filme que está sendo exibido no cinema que os Wayne vão assistir. Temos o filme em cartaz As Duas Faces do Zorro. Ok, no primeiro momento tudo normal, afinal o Zorro é uma figura muito clássica na história de origem do Batman. Contudo, entretanto e todavia, esse não é um filme comum do Zorro. Esse é um filme comédia do Zorro, na qual o Dom Diego de la Vera é substituído pelo seu irmão, o Ramon. E o Ramon nesse filme é bem exagerado e inclusive muda o visual do Zorro para isso daqui. Então, por que o filme iria colocar um longa do Zorro, que é uma comédia e quase uma sátira do Zorro? Seria uma piada? Uma piada que o Coringa tá contando? Porque faz muito sentido, ele tá contando a sua origem e a origem do Batman. Logo, faz todo sentido ele querer debochar dessa origem do Batman colocando um filme de comédia. Gente, eu não acho que a escolha desse filme tenha sido por acaso. Então, essa teoria diz que não é só o filme do Coringa, é o filme da origem do Batman. É por isso que os acontecimentos da cidade são tão importantes ao longo do filme. É por isso que a gente tem pela milésima vez a filmagem da morte dos pais do Bruce Wayne. É por isso que Batman e Coringa estão sempre juntos. E mesmo num filme do Coringa, o Batman se faz presente. Mas, gente, essas são as 4 principais teorias explicando o final do filme do Coringa. E assim, longe de tentar ter o crédito dessas teorias, não fui eu que criei elas. Eu encontrei na internet e estou repassando elas para vocês aqui. E eu quero saber muito de vocês qual é a sua teoria favorita e se vocês têm uma teoria particular do que aconteceu no final do filme. E esse foi o vídeo com as teorias do filme do Coringa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman.
Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.